Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago mais um vídeo, mais uma análise, desta vez à equipa do Rui Vitória, o Sport Lisboa e Benfica, que recebeu ontem à noite a equipa do Leixões a contar para a Taça de Portugal. Mas antes de falar propriamente do Benfica, da forma de como o Benfica se apresentou ontem no Estádio da Luz, eu vou alterar um pouco a forma de como eu analiso as equipas aqui no meu canal Joga Simples. E quem está habituado a ver as minhas análises, vocês sabem que eu começo sempre com os comportamentos e princípios de jogo, do modelo de jogo do treinador da equipa em questão, e depois passo para a cronologia. O facto é que muitas pessoas vão ver os jogos ao vivo nos estádios e outras veem pela televisão. Ou seja, eu estar a falar da cronologia quando as pessoas já viram o jogo e eu falo dos lances da partida, acho que começa a ficar um pouco secante, um pouco aborrecido, e a pessoa que já viu o jogo vai depois estar a ver-me e a ouvir-me sobre os lances da partida. Portanto, eu vou alterar um pouco e vou passar as análises para 3 fases. A primeira fase fica com os comportamentos e princípios de jogo. Uma segunda fase em que vou falar sobre a minha opinião da primeira parte e da segunda parte. E a terceira fase vou falar só sobre os golos, quem marcou os golos e a forma de como os golos foram feitos. Portanto, vou apagar um pouco a cronologia e incutir a minha opinião pessoal sobre a primeira parte e a segunda da equipa que eu estou a analisar, e depois falar um pouco sobre os golos. Esclarecimento à parte e dado, passamos agora para o jogo do Benfica ontem à noite frente ao Leixões a contar para a Taça de Portugal. O Rui Vitória apresentou o seguinte 11: na baliza Júlio César, lado direito Nelson Semedo, lado esquerdo André Almeida, dupla de centrais com Lisandro e Jardel, Samaris pivô defensivo, à frente de Samaris uma linha de 3 com Carrilho à direita, Zivkovic à esquerda e Pizzi no corredor central, apesar que durante o jogo Zivkovic e Carrilho foram sempre trocando o seu posicionamento, e na frente Jonas e Mitroglou. Este foi o 11 que o Rui Vitória apresentou em casa frente ao Leixões, equipa da segunda Liga, um público a rondar as 20 mil pessoas no Estádio da Luz, e o Benfica acaba por ganhar calmamente por uns claros 6-2. Os comportamentos e princípios de jogo do modelo do Rui Vitória, e as pessoas que me acompanham já sabem praticamente a forma de como o Benfica joga com e sem bola. E então começamos logo com uma primeira fase, a primeira fase de construção do Benfica, e estamos a falar do jogo com bola. Uma primeira fase em que o Benfica não precisou que Samaris descesse para fazer o terceiro homem, em que depois os centrais abrem e os laterais são projetados. E então vocês podem verificar que os dois centrais jogavam à vontade na primeira parte, porque o Leixões não pressionava a primeira fase de construção do Benfica. E reparem que Pizzi ou Samaris, havia aqui uma mobilidade entre os dois jogadores do corredor central. Ora Pizzi vinha e descia para receber bola e iniciar a sua segunda fase, ou era Samaris que descia e depois Pizzi ficava mais centralizado numa linha média colada ao Leixões. Aqui neste exemplo é Pizzi que vem buscar o jogo, e reparem que os dois centrais estão completamente à vontade a trocar a bola. Claramente que os laterais são projetados mesmo quando há um terceiro homem ou não. Porquê? Porque o Leixões nunca pressionava alto, então o Benfica conseguia sempre sair com alguma vontade para a sua segunda fase de jogo. Depois as laterais do Benfica, os corredores laterais, é exatamente o mesmo daquilo que venho vindo a falar já há alguns jogos. Há uma certa inteligência entre o lateral e o médio interior, que quando a bola está do seu lado abre e faz como extremo. E então era Nelson Semedo que dava muitas vezes a largura ao corredor, quando o Carrilho jogava em posições mais centralizadas, não só para libertar o corredor a Nelson Semedo, como também criar linhas de passe e superioridade numérica no corredor central. E de reparar que
Pizzi está sempre no apoio mais próximo do portador da bola. Para quê? Para sempre que for necessário fazer rodar o corredor. E por outro lado, quando não era Nelson Semedo que dava a largura ao seu corredor, quando o Benfica atraía o adversário para o lado direito, neste caso, vocês podem ver que era Carrilho depois que fazia a diagonal de dentro para fora e dava a largura ao jogo de ataque do Benfica. De reparar que Mitroglou, neste caso, e vamos falar mais à frente, era o jogador que por vezes descia no terreno para vir receber bola, mas reparem sempre naqueles apoios mais próximos, não só de Samaris, como também do jogador Pizzi do meio campo. E então o Benfica nos corredores era esta a dinâmica que eles faziam, não só com a comunicação, mas com a inteligência, não só de Nelson Semedo e Carrilho. Do outro lado, do lado esquerdo, era exatamente a mesma situação. Havia movimentos em que Zivkovic procurava o corredor central. Para quê? Para dar o corredor a André Almeida. Como vocês podem ver nesta imagem, André Almeida está claramente à procura da profundidade no seu corredor esquerdo, em que Zivkovic também flete um pouco para o corredor central, também com a mesma situação, não só para soltar o corredor para André Almeida utilizar a sua verticalidade, como também procurar linhas de passe e criar superioridade numérica no corredor central do Leixões. Entretanto, aqui podem ver também que Pizzi, mais uma vez aqui, está no controlo do esférico, também à procura de iniciar a segunda fase e chegar à terceira fase, à fase da finalização. Em outros momentos, também através da comunicação, da sua inteligência entre os jogadores do Benfica, também da sua qualidade técnica, era Zivkovic que dava a largura ao corredor esquerdo. Aqui é um puro contra-ataque em que a bola é metida já quase no último terço de terreno da equipa do Benfica, e é Zivkovic que dá a largura e procura depois os cruzamentos para a área. Reparem que Jonas e Mitroglou muito bem no seu posicionamento à espera do cruzamento de Zivkovic. Então, já falei sobre a primeira fase de construção do Benfica, da mobilidade entre Samaris e Pizzi, já falei sobre os corredores laterais, a dinâmica dos laterais com os médios interiores que, por vezes, onde a bola está, funcionam como autênticos extremos, e depois uma dupla de ataque com Jonas e Mitroglou, em que a inteligência dos dois jogadores faz com que o Benfica consiga criar uma boa dinâmica no último terço de terreno. Não só, e eu ouço falar que Jonas joga muito nas costas de Mitroglou, não é bem razão. Porquê? Porque tanto Jonas como Mitroglou procuram o espaço mais recuado, e aqui há a inteligência entre os dois jogadores e a comunicação. Ou seja, há imagens que eu trago como esta, em que é Mitroglou que desce no terreno à procura de uma linha de passe. Reparem que Nelson Semedo está aberto, Carrilho a funcionar no corredor central, é a dinâmica dos corredores do Benfica, e Pizzi, elemento fundamental, sempre com linhas de passe. Para quê? Para fazer mudar sempre o corredor à bola, sempre que é necessário. E reparem que Mitroglou desce para receber a bola e é Jonas que aparece nas costas do grego. Em outras situações, como falei, não só Mitroglou descia no terreno, havia situações em que era Jonas que vinha mais recuado receber a bola. Enquanto o Mitroglou é capaz de recuar 5 metros, Jonas já vai recuar 10 metros. Como vocês podem ver nesta imagem, Jonas recua muito no seu corredor central à procura de linhas de passe. De reparar que a mesma rotina do lado direito, Nelson Semedo está aberto, Zivkovic está no corredor mais central, e depois reparem que Pizzi mais uma vez está no seguimento da jogada quando Jonas desce para receber a bola, e reparem que Carrilho faz uma diagonal de fora para dentro, vai aparecer nas costas de Jonas e ao lado de Mitroglou. E o que é que acontece? Acontece que se o Benfica quiser mudar o corredor à bola, quando Carrilho entra nas costas de Jonas, vai aparecer André Almeida certamente no corredor do lado esquerdo. Depois o Benfica sem bola, e eu já falei nos comportamentos e princípios de jogo do Benfica com bola. Sem bola, o Benfica frente ao Leixões era uma equipa que pressionava muito a primeira fase de construção do Leixões. Nesta imagem vocês reparem que há referências posicionais
em que Jonas e Mitroglou, as referências são certamente os defesas centrais, André Horta e papel também de Pizzi, quando o pivô defensivo do adversário desce, eles sobem no terreno para fazer uma pressão, e depois Carrilho e Zivkovic nos corredores têm a referência zonal dos seus posicionamentos para pressionar muito o adversário quando o adversário quer construir a sua primeira fase de construção. Portanto, o Benfica, depois, quando não conseguia exercer essa pressão com eficácia, quando o adversário saía a jogar dessa zona, é claro que o Benfica depois, em duas linhas de 4 e dois homens na frente, conseguia assim defender o seu posicionamento. O que acontece? Carrilho e Zivkovic desciam e faziam uma linha com os dois médios, André Horta ou Pizzi, e depois com Samaris. Na frente eram os dois avançados, Jonas e Mitroglou, e claro está, um quarteto defensivo sempre muito subido. Portanto, estes foram os comportamentos do Benfica com e sem bola. Passando já para a segunda fase e dando a minha opinião, acho que o Benfica entrou morto no jogo. Foi uma primeira parte que o Benfica não colocou intensidade no seu jogo. O transporte de bola era em demasia, e normalmente quem corre é a bola e não o jogador, e depois a velocidade no seu jogo em termos de passe não estava a ser aquilo que o Benfica já fez em outros jogos. Não sei se é porque o Leixões era uma equipa de escalão secundário mais fragilizada na teoria, e o Benfica, o grau de comparação do Benfica para o Leixões realmente é grande, porque foi provado dentro de campo, e o Benfica numa primeira parte que não fez crescer água na boca aos adeptos que estavam a assistir ao jogo ontem à noite na Luz. O Benfica sem velocidade, o Benfica morto, também sempre controlando os seus raios de ação. O Leixões na primeira parte não criou perigo nenhum, porque também entrou no Estádio da Luz um pouco recuado, sempre à procura da contenção e depois explorar os seus contra-ataques. Uma segunda parte em que o Leixões, ao subir as suas linhas, o Leixões entrou na segunda parte com um comportamento diferente, obrigou também o Benfica a ter grandes dificuldades na sua primeira fase de construção, mas depois apareciam sempre espaço nas costas, porque quando o adversário pressiona muito alto a equipa do Benfica, o Benfica, através da sua qualidade técnica, consegue depois tirar a bola da pressão e procurar espaços no seu meio campo. Foi um jogo mais aberto, foi um jogo também que se sentiu muito a ausência de Pizzi, que sai ao intervalo, porque André Horta não tem aquela qualidade não só posicional no seu raio de ação, como também na distribuição do seu jogo. E depois temos jogadores claramente como o Carrilho, que continua a ser um jogador indeciso, um jogador que não está a fazer o que fez no Sporting na época passada, um Jardel que na sua primeira fase de construção estava a errar muitos passos, mas depois o Benfica normalmente foi controlando as situações, fazendo uma segunda parte, na minha opinião, melhor do que a primeira, com mais velocidade, até porque encontrou espaços que o Leixões foi oferecendo devido à mudança de estratégia para a segunda parte. Portanto, a minha opinião está dada também sobre a primeira e a segunda parte. Já falei sobre os comportamentos e princípios do jogo, falando um pouco dos golos, que foram muitos. No total foram 8 golos ontem à noite no Estádio da Luz. Aos 20 minutos há o golo de Pizzi, que é um cruzamento de Nelson Semedo, e há um mau alívio do defesa do Leixões. Pizzi recebe e remata, aquele remate seco para golo, fazendo o primeiro golo. O segundo foi aos 30 minutos por André Almeida, acho que foi o primeiro golo que marcou ao serviço do Benfica. Aquilo é um cruzamento de remate, e eu acho que ele tenta cruzar a bola, mas a bola sofre um arco e Mitroglou depois vai estorbar um pouco a visão de Assis, o guarda-redes dos Leixões, e a bola entra diretamente. Aos 37 minutos há o golo de Jonas, uma falha defensiva da equipa do Leixões. Nelson Semedo assiste Mitroglou, que remata, a bola vai bater num defesa do Leixões e a bola sobra para Jonas, e o brasileiro encosta, fazendo mais um golo do Benfica. Depois, aos 43 minutos, há o golo de Porcelis. O golo do Leixões
é uma grande jogada de entendimento em que o Leixões consegue depois fazer o seu golo através de Porcelis. Ao intervalo, há a substituição, sai Pizzi e entra André Horta, e o Benfica aos 59 minutos marca por Mitroglou de penalti. É um penalti sobre Zivkovic numa jogada individual muito boa deste jovem jogador que tem apenas 20 anos. Aos 66, ao gol do Leixões, mais uma vez Porcelis, o brasileiro que o Leixões foi buscar à União da Madeira. Mais uma grande combinação em que Fati consegue fazer o cruzamento e Porcelis acaba por fazer o segundo gol do Leixões. Depois, gol do Benfica aos 70 por Mitroglou, é uma jogada individual mais uma vez de Zivkovic, que faz o cruzamento, a bola vai bater num defesa do Leixões. Assis também esteve mal porque vai defender a bola para a frente e Mitroglou faz o golo do Benfica. Depois sai Samaris, entra Danilo, dar minutos também ao brasileiro Danilo, e aos 90 há uma jogada individual de Carrilho. Parece que Carrilho naquela jogada individual fez parecer um pouco aquele Carrilho que já fez muito pelo Sporting, e então há um cruzamento, assiste Mitroglou e o grego marca o golo do Benfica, em que o Benfica sai claramente como um justo vencedor, passa para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, vai defrontar o Estoril Praia em 2 mãos, e o Benfica foi um jogo tranquilo, conseguiu ganhar bem ao Leixões por números expressivos. Rui Vitória deve estar certamente contente porque estamos já a entrar em fevereiro e o Benfica ainda continua em todas as frentes. E da minha parte fica aqui mais um registro para a equipa do Rui Vitória, uma análise aqui no canal Joga Simples. Espero que vocês tenham gostado e vemo-nos num próximo vídeo sobre mais uma análise claramente a uma equipa ou da primeira ou da segunda liga. Da minha parte, o meu muito obrigado.